O pessoal tá chegando. Parte. Agora sim, o Olá, The Flash chegou. Gente, esse é o Armando. Olha, Armando, olha, ó, o Ricardo já conhece. Patrícia, esse aqui é o Armando, viu? Patrícia, Elaine, eu acho que não sei se você conhece a Elaine Bernini, né? A Sara, você conhece a Sara? Marília chegou, Ricardo. Tá me ouvindo bem, Armando? eu estou ouvindo bem. Como é que tá o Tá meu áudio? ótimo. Tá Tá ótimo? ótima a imagem, tá ótimo o som, tá legal o seu cabelo também. É, Fez a barba que nem eu. eu ia até comentar porque eu tive dificuldade de escolher a roupa para aparecer na live e não ia aparecer. Queria comentar, Clemente, que eu fiquei pensando que roupa eu ia usar e eu peguei minha roupa de mangue, porque eu tava O com muita black saudade. tie. Então, essa aqui é a minha camisa, tem aquela proteção de raio UV. Peguei minha botinha de silicone, tô com impermeável, tô pronto. Agora tem um detalhe, né? Você tá onde? Você tá em São Paulo, né? Tô em São Paulo. Pois bem. Ulisses, querido Ulisses, entrou aí. Que legal. Muito bom, Ulisses, você tá assistindo. O pessoal tá voltando, Armando. A Oi. gente vai ter uma live, super live, dividida em 3 partes, tá tudo ótimo, mas vai ficar gravada essa. Então deixa eu já, só rapidinho passar para as pessoas. Rafael, meu querido amigo de trabalho, o professor Rafael, Bigo, Andréia voltou, Guilherme, e assim vai. Mariana, minha querida ex-orientanda e querida amiga, e vamos embora. Bom, só comentar aqui rapidinho, nós voltamos que nem um The Flash, um equipamento novo para o Armando. A gente já enviou esse equipamento para o Armando, né, Armando? E eu queria só assim sugerir para vocês que estão chegando agora, tem um aviãozinho aí embaixo, vocês estão vendo? Se vocês estão sentindo falta aí dos amigos aí que entraram da primeira vez e agora não apareceram, ou aqueles que querem ouvir o Armando nos ensinando, nos emprestando seus conhecimentos sobre ecologia histórica de manguezais, bota no aviãozinho aí, sai convidando as pessoas e vamos partir literalmente para a nossa Live Mangue. A nossa Live Mangue que tem sido às quintas, eventualmente foram 2 sextas também, por conta de agenda. E vou repetir aqui, já tivemos professor Yara Schaefer Novelli, o professor Renato de Almeida da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, o Ricardo Palamar Minguini de São Paulo, da FMU, né, o professor Jeová Meirelles, antes tivemos da Universidade Federal do Ceará, que eu já vou falar de 2 pessoas aí que passaram Guilherme já. Vou inverter, que Guilherme passou na vida dessas pessoas. Desculpa, o Armando. O Guilherme, também nós tivemos um bate-papo, e a semana passada tivemos com o Sidney, aqui do Salve Maracaípe. Eu estou em Recife, me chamo Clemente Coelho Júnior, sou diretor-presidente do Instituto Bioma Brasil, com sede aqui em Recife, mas que atua na região costeira brasileira, né, com foco na questão da conservação da zona costeira, né, com ênfase ao ecossistema manguezal, que é um pouco nossa bagagem. Vamos voltar rapidinho então, Guilherme, e eu já vou pedir para você se apresentar. E aí essa apresentação já vai ser uma provocação. Né, eu li teu currículo, claro, eu lhe conheço, eu queria dizer assim para todos aqui que eu tive o prazer, mas o prazer imenso de ser banca de doutorado do Guilherme, que ele vai contar para vocês, mas a provocação para que você comece a contar um pouco da tua trajetória, para a gente entrar no tema, que eu vou tentar fixar aqui, ecologia histórica de manguezais, passou por dois profissionais de peso, e que estiveram aqui com a gente na Live Mangue. Professor Jeová Meirelles, eu acho que ele não subiu, não apareceu aí. E professora Yara Schaefer Novelli. É verdade, Armando? É verdade, primeiro. Eu pensei muito, a sua primeira pergunta em todas as lives foi para as pessoas se apresentarem, que pergunta difícil, Clemente. E eu fiquei pensando em logo iniciar o nosso assunto da ecologia histórica e tentar me apresentar de uma maneira, vamos dizer, da ecologia histórica, porque realmente a gente falar em termos, se ler o meu currículo e ver as titulações acadêmicas, não conta quem é
o Armando, como é que foi essa trajetória e as pessoas que fizeram parte, porque a gente não faz nada sozinho, né? E eu tive o É, privilégio de ter uma relação e ter participar com todo mundo que até agora fez a Live Mangue. Tirando o Sidney, que eu tive o prazer de conhecer na live passada, eu fiz uma historinha, vou tentar, então, brevemente comentar. Talvez a pessoa que me incentivou mesmo lá no começo, a minha primeira referência foi o professor Renato Almeida, que eu tive o sim, privilégio de conviver com ele assim que eu entrei na engenharia de pesca. Eu, um garoto de São Paulo, que sinceramente não na tinha. engenharia de... Só um parênteses, Armando, na engenharia de pesca da Federal do Ceará. Era, eu não tinha esse contato com o manguezal durante a minha vida, durante a minha infância. Assim, fui para alguns lugares que tinham mangue, mas nada que me chamasse a atenção ou que eu tivesse uma recordação afetiva muito grande. E eu fui fazer engenharia de pesca no Ceará e lá tive a oportunidade de conhecer manguezais magníficos. E logo que eu entrei na engenharia de pesca, me envolvi com um grupo de extensão Mangue Vivo. Na mesma época, o professor Renato foi professor do Departamento de Engenharia de Pesca e eu convivi com ele Isso. e comecei os meus trabalhos com educação ambiental em área de manguezal. Ele fez uma ponte para quando eu viesse passar as férias em São Paulo, trabalhar em campo com a Marília, professora Marília Sim. Cunha, o trabalho dela lá em Cananéia, e eu vinha passar minhas férias e fazia também uma semana de coleta com ela. E que eu tive a oportunidade, quem também fazia parte dessa equipe era o Ricardo Menghini, o professor Meu Ricardo, também Deus. um grande incentivador também. E Agora, nesse... Armando, não pense que os que passaram aqui, todos pensaram no seu nome, viu? Ah, maravilha. Maravilha, porque eu tenho o maior orgulho. Queria até parabenizar. Esse espaço Live Mangue é fantástico. Precisava ter um. Mas vamos voltar aí, então, à pergunta, à provocação, na verdade. O Ricardo aí. E a gente, voltando lá de Cananéia, eu comecei a me envolver cada vez mais com o manguezal e minha pesquisa foi indo para a área do manguezal e que era até uma área de pesquisa que não era muito debatida dentro do curso de engenharia de pesca. Eu posso até dizer estranhamente, porque está muito relacionada, mas o manguezal nunca teve, talvez, um espaço muito grande até na grade curricular. E era parte de um grupo É, de extensão extracurricular. Então, quando eu comecei a me sentir mais um pesquisador, definir minha área de pesquisa, eu senti a necessidade de buscar um orientador da área sim. tal. E dentro da Universidade Federal do Ceará e no Brasil inteiro, o professor Jeová Meirelles é uma referência. E aquelas coisas que eu estava comentando no começo lá da outra conversa, a Sim. sincronicidade, talvez a coisa. Eu fui um dia até o departamento de geografia e fui procurar na porta, né, os letreiros dos nomes, eu não tinha o contato. E aí Jeová Meirelles bati na porta, ele estava lá e a gente deu um papo super legal. Ele começou a me incentivar desde a primeira reunião que a gente teve. Um abraço, professor Jeová. E foi realmente um norte para mim, a minha pesquisa da graduação e depois o meu orientador no mestrado. E a professora Marília foi minha co-orientadora. Então teve foi muito legal o trabalho com eles, realmente abriu muitas portas para mim. E já no mais maduro, talvez na minha carreira acadêmica, depois terminando o mestrado, já vinha namorando essa ideia de vir fazer o doutorado na USP. E eu sempre tive, enfim, como eu mesmo comentei, um pouco dessa formação interdisciplinar. Eu saí da engenharia de pesca, busquei um orientador na geografia, tinha a Marília como minha orientadora e vim para o curso de Ciências Ambientais da USP, o PROCAM, e vim procurar a professora Yara. Então, realmente, para ter fechar com chave de ouro essa trajetória, e fui orientando dela no doutorado, que realmente deu muitos saltos quânticos aí na minha pesquisa. Agora essa trajetória, o que é legal, assim, que nos chamou a atenção, inclusive não estou aqui jogando confetes, nem não é demagogia em dizer que as pessoas lembraram no seu nome. No primeiro dia, Yara lembrou do seu nome. Quando nós fomos já pensar em Jeová, eu lembro que seu nome já estava cogitado. Aí, assim, a lógica seria, deixa o Jeová, vamos esperar, vamos colocar Jeová para falar, né? Então, assim,
Essa coisa, e eu acho que é onde a gente já pode começar a falar um pouco sobre a ecologia histórica de manguezais, essa coisa de olhar para a paisagem, né? Uhum. E ela pode ser estática a partir do momento que a gente liga um aplicativo como um Google Earth, ou então como quando a gente pega... Eu sou da época dos mapas impressos, né? Há outros que passaram aqui também, né? Nós somos daquele que debruçávamos no mapa impresso e ficava assim, tentando descobrir aonde que a gente ia, como que era o manguezal. E às vezes eram mapas antigos, fotos aéreas antigas, e que quando nós íamos para campo, havia uma transformação dessa paisagem, que não era só ecológica, era urbana, era social e econômica. Exato. Então, você saiu de uma cadeia, de um berço, que é Jeová de paisagem, para outro berço que buscou a ecologia histórica. Deve ter sido uma transição muito legal. Olha, foi uma surpresa para mim, não foi esperada, porque eu vinha desse trabalho realmente, como você comentou, com o professor Jová em termos de paisagem, com a professora Marília em termos de paisagem. O professor Jová, foi um dos primeiros que me apresentou uma aerofotografia da minha área de estudo, que era o Rio Ceará. E ele me apresentou uma foto de 1968, se não me engano, e ele Olha falou: aí. olha, analisa essa aerofotografia porque ela deve ser ponto de partida da sua análise atual do manguezal. E foi aí que eu fui descobrir, por exemplo, que a minha área de estudo, que tinha umas ruínas lá no meio, eram antigas salinas que tinham Sim. dentro do Bosque de Mangue. E a minha pesquisa acabou sendo exatamente a análise da recuperação do Bosque de Mangue dentro das salinas abandonadas. Isso. E quando eu vim no projeto de doutorado, o título do meu projeto era muito bonito, rebuscado, era Análise Espaço-Temporal da Complexo do Mosaico Ecossistêmico da Baía do Araçá. Eu achava tão bonito. O título era maior que até a dissertação. Quando eu apresentei para a professora Yara, Bruna. eu passei com esse projeto. E também em outra situação lá na sede do Instituto Bioma Brasil aqui, a professora Yara, uma das características, tem várias características dela para exaltar aqui, uma delas é de síntese. E como uma excelente professora, é de simplificar o conhecimento, até para você conseguir comunicar melhor. Então ela puxou um livrinho dentro de vários que ela tem lá, que era um livro sobre ecologia histórica, e me apresentou o tema. E me perguntou se eu estava disposto a embarcar nessa. Lógico. E aí eu entrei, eu tenho uma história na minha família também, que está super relacionada com tudo. A minha mãe fez faculdade de História. A minha área de pesquisa aqui é um lugar onde tem a história da minha família, em São Sebastião. O meu avô pescava naquela região, o meu pai passou a infância dele. Então tinha tudo a ver, a não ser que eu tinha que navegar por terras das ciências humanas, antropologia, de leituras e conhecimentos que não estavam, a princípio, relacionados com a minha área de conhecimento, mas que, obviamente, estão todos interconectados. Então, foi um mergulho mesmo, a minha pesquisa faz parte da minha vida, da minha trajetória. Beleza. Armando, me permita aqui, tem tantas pessoas entrando, Armando, eu não vou conseguir seguir todas aqui. Eu até tive dificuldade de fixar o título, mas eu vou chegar lá. Porque quando a gente talvez pense que nós estamos no estúdio, né? Sim. Mas não estamos. Nós estamos na nossa realidade domiciliar. Então fica aqui o hashtag Bárbara Ramos Pinheiro, nossa grande parceira de projeto, nossa amiga, querida amiga, Bárbara Ramos Pinheiro daqui da UFAL. A hashtag Fique em Casa Consciência. Eu acho que você tem ouvido eu falar exatamente isso, né? Nós estamos fazendo ciência agora, né? E aproveitando esse momento que a natureza está conspirando para que a gente faça a reflexão, por isso que estamos aqui. E aí estamos com o Armando, né? Para a gente discutir ecologia e história. História e ecologia, como que se funde? Então, queria que você explicasse para aqueles que estão chegando aí um pouco sobre a teoria. Mas antes, só mandar um abração para a Marcinha, do Ceará, Ricardo Palamaringuinho, eu já falei, da Iara, André Olinto, da Secretaria do Meio Ambiente, o Guilherme, que apareceu aí, que eu já chamei, acho que o Gui de Armando de Gui,
né? Pode Tá ficar ótimo. tranquilo, Armando, é normal, mas assim, eu vou ficar prestando atenção. Daiane, uma professora muito querida daqui da APA Costa dos Corais, Bruna, que foi uma aluna que já fez curso comigo, enfim, Rodrigo, que é o meu grande braço direito, esquerdo, minha cabeça às vezes na APA Costa dos Corais, o Show Plástico, o A Bordo do Beagle, e assim vai, Ulisses, que foi um parceiro incrível nos projetos socioambientais da APA Costa dos Corais, e Cláudia Vale, Marília Cunha Lyon, e assim que for subindo o povo eu vou tentando falar. Como junta esses conceitos? Claro que é uma ciência, mas assim, que legal, né? Porque você pegar a ecologia, que é extremamente complexa, e a história, né? Como que cruza isso para a gente falar, então, sobre a natureza? Como que funciona isso? Tá. A ecologia histórica, o foco dela é sobre as interações humanas e como essas interações reverberam na paisagem, transformando uma paisagem natural numa paisagem Sim, cultural. sim, Então, a gente, como você bem comentou, quando você passa a trabalhar com imagens de satélite, imagens de um ângulo vertical, lá de cima, a gente tem uma questão de escala. Enquanto a gente está dentro do mangue, trabalhando com a estrutura da vegetação no nosso nível, que a gente olha e a gente está reparando as interações, a gente tem, por outro lado, uma escala de paisagem que está acima e que ela consegue entender melhor as interconexões que tem na zona costeira, nos fluxos, nos processos e aonde está inserido aquele ecossistema e como ele reage a isso tudo. Então, para você chegar num produto da ecologia, numa história narrada por fatos ecológicos, você tem que realmente conectar os seus dados em uma escala compatível. Então, a primeira, talvez, desafio realmente é a compatibilização de escalas entre dados. E depois, eu diria até nessa questão dos dados, é reconhecer os seus dados. Porque eu venho dessa escola realmente da ecologia e a maioria dos congressos, por exemplo, que eu participei, que eu participo, são de ecólogos. Os encontros de manguezais e os trabalhos que tinham um conjunto na época da FAPESP, da oceanografia, são de ecólogos, e eles sempre me questionavam quais eram meus dados. E eu tinha um cartão postal, tinha fotos, eu tinha relatórios históricos, e sempre me questionavam a validade dos dados. Até que eu tive também o prazer de ter... só um parêntese, que é um pouco do perfil do naturalista, da Exato. história natural. É justamente por aí o caminho. Quando eu me deparei com a história dos naturalistas, que eu comecei a entender um pouco como é que eu podia valorizar esses dados que eu tinha, que não pareciam tão dados, mas que eles tinham muito a dizer. Primeiro, porque eu reparei que todo mundo tem uma boa história para contar da sua área de estudo. Todo mundo tem alguma coisa super interessante, tem uma foto muito marcante, às vezes emocionalmente, às vezes é pela beleza cênica, e como esses valores conseguem se relacionar com os outros valores que a gente encontra na ecologia, como a biomassa, a contribuição no sequestro de carbono ou na distribuição da vegetação. E dentro, eu tive a oportunidade também de participar de um grupo de estudo no laboratório do professor Diegues, que é um antropólogo dos povos marinhos aqui na USP. E lá eu comecei a entender como valorizar essa parte da história. Então, realmente, a grande questão é você montar uma narrativa histórica coerente que te dê argumentos o suficiente para você comprovar os dados que você tem no presente. Então, eu não preciso necessariamente de ferramentas exatas para montar a narrativa. Eu preciso mais de um exercício filosófico, de entendimento, do olhar do especialista, que entra a emoção, entra a paixão, e transformar isso, correlacionar com os nossos dados que a gente tem, que são mais exatos, que são de E, e, massa. e a gente praticar a interdisciplinaridade, porque muitos nos perguntam, para quem trabalha com educação, por exemplo, o Renato de Almeida, hoje totalmente voltado para a educação, que veio da ecologia,
né? Hoje eu estou trabalhando muito com extensão, você sabe disso, pelo Instituto Bioma Brasil, com formação de professores. E recentemente nós fomos, eu e Renato, mas em lives separados, entrevistado por um colega educador, Miguel Thompson, né? Não sei se vocês assistiram a live, foi bem interessante. Sempre nos questionando, nós, com uma formação, vamos chamar assim, me permita, tá, Armando? Uma formação estanque, né? Aquela coisa, eu sou engenheiro de pesca, eu sou biólogo, né? Aí fiz oceanografia, eu brinco que gerou um ecólogo, o biólogo com o oceanógrafo. Mas eu sou engenheiro de pesca, eu fiz tal área na minha pós-graduação. Uhum. No fundo, o que nós estamos praticando, depois de formado, e a gente começa a praticar, é a interdisciplinaridade. Né? Porque as pessoas acreditam que a interdisciplinaridade, você tem que estar trabalhando em conjunto com vários, e óbvio, isso é multidisciplinar, a maioria das vezes a gente precisa ter outros profissionais, mas quando nós estamos atuando profissionalmente, a interdisciplinaridade ela tem que estar muito bem costurada dentro da nossa formação. E pelo que você está contando, você teve que buscar isso. Eu digo que a sua colocação foi perfeita, porque eu considero que a base da interdisciplinaridade está na formação do sujeito. Exato. Você não consegue buscar ela em algum lugar, não vai ser um livro que vai te ensinar, ela está na sua formação do sujeito interdisciplinar. E é a partir daí que eu acho importante muito essa apresentação e esse envolvimento do pesquisador com o objeto. Aquela história do pesquisador ser um sujeito neutro frente ao seu objeto de estudo, ela limita muito a possibilidade de atuação do pesquisador como especialista, como entendimento. Ele precisa se relacionar com esse objeto, sim. E ele precisa considerar a bagagem de informação dele, sim, para realmente chegar a conclusões que vão além da disciplina. Senão você realmente as suas conclusões, elas ficam pautadas dentro de uma disciplina fechada. Então, estanque. E a gente precisa abrir essa caixa. A gente tem uma coisa, por exemplo, duas pessoas colocaram aí que são nossos companheiros de trabalho. O Armando, lembrar que o Armando, ele é nosso parceiro também dentro do Instituto Bioma Brasil, né? E a escola que a gente vem, tanto de Jeová, a sua, como eu venho com a professora Yara, o Guilherme lembrou bem que o manguezal proporciona a transversalidade, né? Então nós temos que ter o pensamento interdisciplinar. Quantas vezes eu, professor Yara, e tantos que trabalham com educação, e deve ter alguns aí, né, nós falávamos assim, o mangue é escola. Poxa, o mangue nos fornece tanto material e farto material, rico material, primeiro por ele ser um ecossistema de transição, por ele permitir uma conectividade de ambientes incríveis. E como que então se encaixa a ecologia histórica nesse ambiente, nesse ecossistema? Por que é importante? Porque passa a ser importante. Eu vejo que você está levantando uma bandeira, levantou essa bandeira na tua tese de doutorado. Por que é importante a gente usar a ecologia histórica para termos a visão que a gente quer, né, mais global, vamos chamar assim, de um ecossistema tão importante, né, não sei, mais holística desse ecossistema? Realmente, a ecologia histórica ela é um conjunto de ferramentas que pode ser utilizada em vários objetos de estudo. E no nosso caso do manguezal, ela cabe muito bem exatamente por essas características que você falou do manguezal, como um ecossistema complexo, não linear, adaptável e que ele tem uma história complexa. E nesse sentido, eu acredito que a ecologia histórica, não só para o manguezal, mas para todos os ecossistemas, ela traz uma visão historicamente informada, muito importante e quebra algumas barreiras da biologia, da ecologia. Eu vou falar um muito simples, um dilema que existe dentro da ecologia, que eu percebo muito nos trabalhos dos ecólogos, é que você sempre precisa ter uma área para você comparar ela. E normalmente você elege uma área para ser a sua área controle, onde você considera que ela está melhor que as outras, e isso normalmente, principalmente com impactos e tudo mais, e compara com as outras. E muitas vezes essa área... E tenta gerar uma estatística, modelos matemáticos.
E essa área seria, então, a área controle, a área padrão, a área onde não tem a intervenção e de um ambiente intocado. E dentro desse conceito de ecologia histórica, não tem essa área, porque todos os ecossistemas e todo o sistema ambiental terrestre sofre essa influência constante do homem como vetor que constrói junto o ecossistema. Então, essa perspectiva histórica normalmente quebra algumas barreiras que a gente tem de entendimento da nossa própria área de estudo, por exemplo. E um dos dilemas talvez seja esse, e que é uma construção também de pensamento histórico. E eu posso aqui citar, por exemplo, a gente enxerga muito o ecossistema manguezal de uma visão ocidental vinda do colonizador. Então, vai desde aqueles Perfeito. conceitos de ambiente insalubre, de ambiente perigoso, de ambiente relacionado às camadas pobres da população, marginais mesmo, com Jeová, marginal, e isso vem de uma construção do europeu, porque a nossa população nativa aqui, ela tinha um entendimento, ela tinha uma relação com o ecossistema manguezal de mútuo benefício. Inclusive, na teoria da ecologia histórica dos manguezais, que os europeus aprenderam com uma troca de tecnologias com os nativos de como se relacionar com esse ecossistema, que é muito rico, que traz muitos benefícios às sociedades humanas, mas que eles não entendiam. Só aqui fazer um relato, inclusive foi citado, passou aí rápido, Armando. Eu estou aqui, por sorte, o chat ele passa exatamente sobre o seu rosto para mim aqui. Então eu posso olhar para você, não, tá ótimo, pode ficar. Eu posso olhar para você e ao mesmo tempo acompanhar aí as perguntas e colocações. Foi citado o Sofiati. Sofiati, você conheceu o professor Sofiati? Querido professor Sofiati, muito obrigado por Que toda legal. a sua contribuição na ecohistória dos manguezais brasileiros. E o Sofiati é um defensor disso, né? Ele é um defensor de trazer o resgate do conhecimento naturalista desse ecossistema, porque a história foi contar, a história conta os manguezais de uma outra forma. Ela conta da relação mais promíscua que o ser humano teria entre eles, inclusive associando a palavra mangue com um prostíbulo, né? O Sofiati ele coloca muito bem essa questão, exatamente isso, porque inclusive traz o respeito, devolve às pessoas, né, o respeito às pessoas que de fato vivem desse ecossistema. Perfeito. Não é isso? E aí, como que a gente foge dessa arapuca da história? Deixar só a história contar, conforme foi dita por muitos, inclusive Josué de Castro, que descreve, inclusive, faz na sua narrativa no seu livro Homens e Caranguejo, uma forma assim das pessoas são miseráveis, né? E a gente trabalha aqui, eu vi Ulisses falando que saudades da APA Costa dos Corais. Ele tem saudade, na verdade, das comunidades tradicionais da APA Costa dos Corais. Me conta aí, como que a gente descola essa coisa da história tradicional com essa agora, com essa escola que você está trazendo agora? Com conhecimento, né? Com conhecimento e reconhecimento dos povos indígenas, das populações tradicionais, de todos que trabalham, os caiçaras. Realmente, esse é um tipo de conhecimento que está embutido na cultura deles, que estão em contato todos os dias com esse ambiente, que o ciclo, o tempo é diferente do nosso, porque segue o ciclo das marés, o tempo que a Lua exerce sobre o nosso planeta. E é realmente uma conexão de conhecimento diferente da nossa. E que também tem dificuldade de inserir esse tipo de conhecimento nos nossos trabalhos acadêmicos, que normalmente ele acaba sendo ou colocado como uma curiosidade ou deixado de lado. E aí está mais uma importância do trabalho do professor Arthur Sofiati, de realmente organizar o pensamento, organizar a história e trazer para debate esse tipo de conhecimento. Uma das coisas também que a gente está falando aqui sobre essa fonte de conhecimento do
do europeu, né, do colonizador. Então, é valorizar cada vez mais o nosso conhecimento aqui, das populações tradicionais e que sempre conviveram com esse ambiente e sempre solucionaram todas as possibilidades para conviver harmoniosamente. Ô, Armando, aqui passou... Bom, Yara lembrar sempre daquele que é uma referência e sempre será para a gente, que é o professor Gilberto Sintron, né? E da sua sabedoria. Eu tive a prazer de ter a participação dele na minha tese e era impressionante. Exatamente. Porque eu vinha de horas de pesquisa tentando juntar e ligar esses tipos de conhecimento para pôr para fora, para entender melhor. E, de repente, num e-mail ou numa frase, o professor Gilberto Sintron resumia e realmente me colocava nos eixos, me dava o caminho. Perfeito. Queria muito agradecer ele por toda a contribuição que ele deu na minha tese, no meu trabalho. Você poderia... Eu quero entrar, ainda temos um tempo, gostaria de entrar na tua tese daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, que é um caso bastante interessante que, diga-se de passagem, os estudos feitos na Baía do Araçá, em São Sebastião, no mangue com dimensões pequenas, né, comparado ao que a gente tem no nosso litoral, inclusive aqui no Nordeste, Ceará, enfim, né, e mesmo na região em São Paulo, e que foi o palco do seu estudo. Foi um lugar onde realmente você conseguiu mergulhar, enfim. Além da ecologia histórica do teu trabalho que foi feito no Araçá, que eu queria que você contasse daqui a pouco, mas não agora. Quais outros locais que você encontrou estudos? Aqui no Brasil já haviam estudos em ecologia histórica de manguezais e fora do Brasil? Tá. Eu fiz, obviamente, começando o trabalho, você tem aquele primeiro momento de revisão bibliográfica, onde eu me deparei, se colocar nos periódicos lá, você encontra um trabalho da professora Yara com o professor Gilberto Sintron, que é o Brazilian Mangroves, a Historical Ecology. Por favor, me corrijam aí, eu creio que é isso mesmo. A autora está nos assistindo. Não posso errar nesse... Então, a professora Yara, ela era uma especial da Ciência e Cultura de homenagem aos 500 anos de descobrimento. E então ela recebeu essa proposta e se dispôs a fazer uma pesquisa, um levantamento histórico dos manguezais e já trouxe esse conceito de ecologia histórica. E é muito interessante porque realmente é um trabalho estruturante para se começar qualquer pesquisa em ecologia histórica, onde traz, por exemplo, as primeiras descrições dos manguezais na literatura, como é que essa relação foi evoluindo em termos de descrição no começo do século XVI, quando o manguezal era descrito, era extremamente descritivo, porque os europeus estavam querendo mostrar lá para a origem, para a colônia, para o português que estava lá na Europa, o que ele estava encontrando nessas terras do lado de cá. Então era extremamente descritivo e um pouco lúdico também. E depois vem uma visão mais utilitarista, lá para o século XVII, XVIII, XIX, até que chegam preocupações mais modernas que a gente tem enfrentado no século XXI. Então, está tudo delimitado lá, é bem estruturante. E depois tem um vácuo, talvez, não nos trabalhos de ecologia histórica, que tem muitos, inclusive contribuições do professor Arthur Sofiati, mas que eles não tratam explicitamente dessa ferramenta da ecologia histórica. O próprio professor Arthur Sofiati se considera um ecohistoriador. E a gente já teve até alguns debates sobre o que significava a história da ecologia histórica, conceitualmente, o que era isso tudo. Então, realmente, no Brasil, a gente tem poucas contribuições no campo da ciência. E, em termos globais, esse assunto, principalmente nas últimas décadas, tem cada vez chamado mais a atenção. Principalmente para a gente se posicionar hoje, no século XXI, com as demandas modernas de elevação do nível relativo dos mares, da aquecimento, das mudanças climáticas e os problemas que afligem hoje em dia a gente. Talvez até o Covid, né, entre nessa história, né? Esse tempo que a sociedade, entre aspas,
que a gente sabe que não é bem assim, nós estamos tendo o maior consumo de plástico, está aqui o pessoal do Show Plástico para contar. Quer dizer, eu acho que isso também vai ficar marcado, né? Deve ficar marcado. Já está, aliás, diga-se de passagem, já tem trabalhos nessa linha. Já marcou. E eu sei que tem uma linha de pesquisa, principalmente dos manguezais lá do Sudoeste Asiático. O Sundarbans é uma grande fonte de material histórico. E tem uma... Na mesma época que os naturalistas estavam vindo para as Américas, na Companhia Ocidental das Índias, tinha a Companhia Oriental das Índias que estava indo explorar o Sudeste Asiático, a Austrália. E o capitão James Cook é um dos que contribui com muitos relatos da costa, que ele encontrava naquela região e descrevia para os europeus. Isso tudo a gente está conversando sobre uma visão ocidental sobre os manguezais. Eu, sinceramente, tenho um interesse muito grande em saber como é que é tratada a visão oriental disso tudo. Oriental. O Gui está até me corrigindo, Companhia das Índias Orientais, e realmente tem relatos, inclusive, pelo que eu percebo, com muito mais detalhes, porque lá tem uma visão utilitarista dos recursos do manguezal muito maior. Os recursos do manguezal eram economicamente mais relevantes do que foram aqui nas Américas. Obrigado a todos que estão aí fazendo muitos comentários. Obrigado, Guilherme, pela força que você está dando aí. O chat ele tem uma função aí nessas lives muito importante, que é também de diálogo, de trocas de informações. Né? Tanto é que a nossa live Mangue, a gente não diz, faça pergunta, porque a gente quer ouvir quem a gente está trazendo para o nosso ambiente. Né? Mas eu estou anotando, e aí você já ouviu falar isso, vou falar para você, Armando, eu estou de um olho no gato, outro no peixe, porque do meu lado esquerdo tem um computador ligado, do lado direito tem o meu caderninho com várias anotações, né? E aqui, assim, listando sempre as pessoas que estão passando, o Rust acabou de passar, Pedro Caetano, Carol Destino, o Mangue Vivo está aí presente, mas teve uma pessoa que eu não vou ficar aqui metendo o dedo na tela, mas ele deixou uma contribuição, se identifique aí, por favor, que ele diz assim, que a ecologia histórica, né, permite contribuição, união de pesquisadores em várias áreas. Eu estava pensando, enquanto você falava, de uma forma diferente dessa pessoa que colocou isso, que é muito interessante, mas que tem a ver. Talvez seja uma forma de comunicação melhor que a gente tenha, preste atenção no que eu vou falar, com os tomadores de decisão, com os gestores e até mesmo com os políticos. Porque é uma forma mais palatável do que quando a gente coloca aquilo que você falou lá atrás, compara dois ambientes e mostra qual está sadio ou qual está impactado, gera modelos matemáticos incríveis. E até chegar nos gestores, isso passa por uma transformação de linguagem, passa por todo um processo, às vezes é dificultoso, os gestores não têm acesso a esses trabalhos científicos. Mas ao ter contato com, por exemplo, essa área que você está trazendo para nós aqui, você vê que talvez seja mais palatável. Isso não significa que não é menos complexa. Ela passa a ser um material muito mais rico de informação, porque acaba aquela questão da multi e da interdisciplinaridade, né? Como você vê, por exemplo, a importância da ecologia histórica nos dias de hoje para a conservação? Perfeito. De manguezais, se possível. Não, mas geral. Duas questões aí, nesse sentido que você falou da de ficar mais palatável para... Palatabilidade. Primeiro é que para você escrever sobre ecologia histórica, você tem que montar uma narrativa. A narrativa acadêmica, científica, ela, para o leigo, ela ou não é entendível ou não desperta interesse, pelo jeito que ela é escrita. É muito rebuscada. E a narrativa, quando você traz elementos históricos, ela flui, talvez, para a leitura, até um pouco mais fácil para todo mundo.
E como eu comentei no começo, todo mundo tem uma história para contar. Então você consegue, talvez, instigar o seu ouvinte quando ele se reconhece com uma história onde ele faz parte, onde ele pode fazer parte e que está ligado Certo? com ele. A gente está fazendo esse tipo de conexão. E depois que você também traz evidências de que a gente não está discutindo, em termos gerais, o nosso momento atual. A gente está se colocando no momento atual, mas com os tomadores de decisões para projetar o futuro. A ecologia Sim. histórica, ela traz uma perspectiva do passado. Então, como é que a gente vai projetar o futuro se a gente não tem essa perspectiva do passado? Não tem futuro se não tem passado. Perfeito. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que levar. A questão dos manguezais, especificamente, principalmente que a gente tem, por exemplo, hoje em dia em pauta, mudanças de legislação, reinterpretações, motivadas por fatores econômicos, a ecologia histórica ela traz muito isso também, de como é que as motivações e os ciclos econômicos elas confluem para um entendimento do momento e como é que as sociedades humanas elas interagem com o meio ambiente baseadas nesses ciclos econômicos. Então a gente consegue se posicionar. Hoje a gente está num ciclo econômico que é potencializado pela industrialização, pela combustíveis fósseis, pelo rápido crescimento da população. Então é a partir desses preceitos que a gente tem que tomar decisões para o futuro. E não baseado em achismo ou no que você acha melhor, mas sim baseado numa história, numa construção humana e que agora a gente tem que ver daqui para frente. Nós tocamos num ponto na live com o professor Ricardo Palamar Menghini, nessa questão do negacionismo, né? E às vezes a gente tem farto material, a ciência já explorou demais aquela questão e aparentemente assim, né? Não tem valia, não tem importância para pelos tomadores de decisão, né? Então, o que eu vejo a ecologia histórica, ela como mais uma ferramenta, mas algo que possa realmente reforçar. Olha, aqui tem os pilares da ecologia histórica que levam em consideração a questão social, a questão econômica e a questão ecológica. Lembra muito até, se a gente for pensar, a base da questão do desenvolvimento sustentável. A gente tem os pilares que são possíveis de transformação. A gente tem, por exemplo, um pilar pouco discutido, que na ecologia histórica ele aparece, mesmo que seja de forma subliminar, a ética. Porque as sociedades antigas não necessariamente foram boas com a natureza, elas podem ter sido perversas. Isso aí é um coloca a ética. Que interessante. Pode falar. Você chegou a uma conclusão de um conceito da ecologia histórica, que é o Isso. relativismo cultural. Você não pode hoje analisar uma tomada de decisão da década de 60 baseada em conceitos atuais. Você tem que entender o que era a década de 60, o que estava acontecendo no contexto cultural daquela época, e às vezes uma coisa que você acha ruim hoje, naquela época era perfeitamente plausível de ser a melhor ideia possível para aquela região. Então tem essa parte do relativismo histórico muito importante em todo tipo de análise. E realmente, talvez por ser uma ferramenta da interdisciplinaridade, é a facilidade que a ecologia histórica tem por navegar por esses diversos da sustentabilidade que você tem muito bem. A Claudinha chegou aí, Claudinha. Um grande abraço, o Ecomuseu Natural do Mangue também aí presente, obrigado pela presença, pessoal muito legal, tá vendo vocês chegando. E aí nós temos aí alguns minutos para a gente conversar e eu queria entrar então, por isso que eu fiz essa provocação anterior. Então você foi estudar ecologia histórica e usou uma área, fez um caso, um estudo de caso, que foi o seu trabalho de doutorado, e que a gente sabe que foi extremamente importante, está sendo ainda para manter conservado o remanescente de manguezal da Baía do Araçá. Conta pra gente essa tua experiência na Baía do Araçá. A Baía do Araçá ela tem muito significado para mim, exatamente como eu contei, porque tem a história da minha família relacionada lá com São Sebastião e com essa região.
E o mangue do Araçá é um ícone da conservação daquela região. E não é os mangólogos, quem gosta de mangue, que elegeu o manguezal como ícone. Ele é um ícone da história da região, justamente desde o princípio Perfeito. que deu a origem ao nome de batismo daquela região. O meu avô, quando ia pescar, ele ia no Mangue do Araçá comprar isca, porque lá era um porto natural onde os pescadores vinham com as suas embarcações e faziam tanto o comércio de pescado como de isca. Mas ninguém conhecia lá como a Praia do Araçá ou como ou outro nome. Era Mangue do Araçá porque, primeiro que eu tenho quase certeza que a floresta de mangue tem um fascínio próprio. Então ela chama a atenção. E depois se transforma nesse ícone porque tem uma relação muito importante com a região. Quando eu cheguei lá, esse manguezal que vislumbrava, que tinha uma relação com o ambiente, ele já estava muito menor, justamente por causa das interferências humanas. Tanto que a gente trabalhou com núcleos de mangue e não com uma área interconectada de manguezal. E o meu trabalho foi justamente trazer dentro da perspectiva histórica a inter-relação, como essa região se conectava, como este manguezal se conectava. E a partir daí a gente vai trabalhando as importâncias que tem e chegou a esse resultado muito legal, que foi justamente justificar o manguezal como um ícone de conservação dessa área, pela relação histórica e cultural que ele tem com a população, com a transformação da paisagem, e com toda essa história. Perfeito. Não, e é tão perfeito, Armando. Aqui, a Yara está colocando aqui, fez parte, não é isso, do projeto Biota FAPESP, né? Uma costurada. E se você pegar todo o projeto Biota FAPESP, vai ter, como colocou bem o guia aí, das larvas vermelhas, eu não sei o que ele chamou, os vermes, eu não sei como fugiu agora para mim aqui. Por isso que temos muitas iscas, porque a planície aqui de Maré era cheio de lindos vermes marinhos, né? Então assim, e deve ter tido gente que estudou os vermes marinhos. Tem. E teve o que observou a ave. Diga, pode falar. Foi fantástico, um projeto realmente com vários módulos, de vários especialistas, e essa é uma questão interessante, porque eu tratava de um conjunto de dados, os mesmos que os outros tratavam, mas cada um tem uma visão. E essa parte da história, da ecologia histórica, coube a mim. Muito dos dados que os outros não puderam aproveitar, talvez, porque é esse cartão postal e isso tudo, eu pude aproveitar e complementar. É uma quebra-cabeça, né? E a minha contribuição encaixa nesse mosaico, nesse quebra-cabeça mais complexo. E aí tem, inclusive na tese, a gente faz várias interrelações com os outros módulos. Eu lembro. A gente publicou, o professor Iar, junto com a Patrícia, um trabalho sobre as aves, que ela comparava duas regiões diferentes de mangue que tem lá. E foi uma experiência fantástica, porque eu acho que foi a primeira vez que eu entrei no mangue e a gente ficava olhando para cima, para achar os ninhos das árvores. Porque normalmente a gente olha e vê os troncos, e vê os isóforos, está pisando na lama, olha os peixes. E esse dia a gente olhou e ficou olhando a copa das árvores. Foi uma experiência super diferente. E realmente uma grande oportunidade. Armando, me permita aqui fazer um parênteses para todos que estão nos assistindo. Recentemente teve uma denúncia na Baía do Araçá, no Manguezal do Araçá. Infelizmente, a pessoa que fez a denúncia fez um vídeo, né? E colocou na internet, chegou a nós, né? Não sei se essa pessoa possivelmente vai me ouvir um dia aqui, vai nos assistir, e ele diz, olha, os biólogos colocaram aqui uma parcela, um fio, e está matando ave, não sei o quê, mas por sorte nós trocamos, nós nos articulamos muito rapidamente, Armando também participou dessa articulação, para dizer, primeiro que não foram os biólogos, né? A gente não tinha ideia de quem era, e muito menos era do grupo que trabalhou em cima, inclusive o seu trabalho, mas trabalhou com parcelas, que não foi o seu caso, você trabalhou, chegou a fazer as parcelas, claro. Não, teve Quando eu cheguei já tinham sido feitas, a Jussara, pronto. O Gui... Isso. Aí as parcelas, mas que não, elas são tiradas, esse material que se
se coleta muito pouco material, mas se analisa, o que você for fazer, você não deixa no campo, você vai embora. Então, deixar aqui claro para todos que nós também denunciamos isso, nós temos publicado isso no nosso Instagram e no nosso Facebook. Gostaria de convidar todos a conhecer nossas redes. Nós temos aqui um perfil aqui no Instagram, nós temos no Facebook, nós temos um canal no YouTube que eu sempre prometo que eu vou colocar a live gravada. Isso está acontecendo, mas tecnologia a gente sabe como é. Então nós temos um canal no YouTube e reativamos recentemente o Twitter. Armando, nós temos agora bem pouco tempo, porque apesar de ter reiniciado, o tempo voa. Eu acho que a gente tem no máximo 10 minutos. Eu não queria que a gente desse um corte no meio de uma fala e voltasse. Então eu peço desculpa para você, peço para todos que eu não vou, a gente não vai voltar a se cortar. A gente já tem aqui uma quantidade de informação incrível, né? Então, Armando, como você vê a ecologia histórica, ela pode crescer? Você acha que poderia ter maior motivo de outros estudos parecidos com o seu, do projeto no Araçá, poderia se replicar? Seria interessante que outros, por exemplo, no caso no Ceará mesmo, né? Nós temos o Cocó, temos algumas regiões bem interessantes. Como que você sugere a ecologia histórica para gestores, para pesquisadores, enfim? Primeiro, eu queria só introduzir antes esse tema que você falou muito importante das parcelas que foram encontradas lá, principalmente porque o nosso projeto ele não utilizou do método tradicional de parcelas. A gente É contou isso, todas as árvores. foi total. Foi o total. Então, e sempre usar material biodegradável, afinal tem um impacto do pesquisador no ambiente. A todos que fizerem a pesquisa, fica também a sugestão. Mas voltando à pergunta sobre Obrigado, o que Armando. você fez, porque realmente é a nossa contribuição. E sim, a ecologia histórica ela se encaixa em todos esses estudos e toda essa discussão que a gente vê sobre os manguezais em toda a costa brasileira. E eu posso citar, inclusive, a minha experiência que eu tenho no Ceará, porque lá é um manguezal que sofre, é um manguezal do semiárido, então a conjuntura, os fatores ambientais favorecem para o crescimento de manguezais, só que numa região de baixo fluxo hídrico, né? Então ela tem pouca contribuição da água doce, o que diminui um pouco, por exemplo, a estrutura do bosque, mas não a sua importância. Ele tem muita importância para a estabilização daquela costa. E ela sofre também um grave impacto, hoje em dia, das fazendas de camarão, que vão avançando dentro do território entre marés. E nesse entendimento da ecologia histórica, depois, agora no doutorado, eu fui perceber do meu trabalho, como é que isso tudo está relacionado. E não é de hoje essa pressão, porque, inclusive, isso tem um debate extenso dentro da legislação, porque as áreas onde essas fazendas estão avançando começaram com áreas que eram de salinas do século XVII. E Isso. quando esse ciclo econômico passou e o sal perdeu a importância econômica dele, as áreas começaram a ser abandonadas. E a vegetação de mangue, naturalmente, começou a recuperar essas áreas como território entre marés. E depois de muito tempo, quando começou essa investida da carcinicultura na década de 80, um pouco, mas na década de 90 mais forte, anos 2000 vindo com tudo, começou a se apropriar justamente dessas áreas e até tendo discussões em termos de legislação estadual para flexibilizar essa apropriação do território. Então, por exemplo, é uma perspectiva histórica de um problema atual, mas que já carrega uma bagagem muito mais antiga e que vem de outras épocas, né? E hoje em dia está presente novamente, está presente e precisa ser debatida num aspecto mais amplo. E não só sobre a importância atual, econômica, se é geração de emprego, se não é, mas sim no bem-estar da sociedade humana. De como isso deve entrar no contexto de futuro, do que a gente quer para a nossa sociedade. E aí entra realmente toda a área de manguezal em termos de gestão costeira. O que a gente quer para o futuro da nossa seja baseado no crescimento econômico ou no bem-estar social. E aí entra a perspectiva da ecologia histórica. Bom,
Era mais ou menos por aí. Eu acho que a... Oi? Pode falar, pode falar. Bom, eu... em São Deu um corte Sebastião, como você pequeno. comentou, tá. E em São Sebastião, como você comentou, o meu trabalho entrou nessa discussão do futuro daquela região, de como é que uma vocação, porque aquela região, todos dizem, em termos de política, que tem uma vocação portuária. E aí eu lhe pergunto, quem que deu essa vocação? Foi justamente Sim, o homem que escolheu. Na verdade, eu o uso. Mangueirão descobriu essa vocação portuária muito antes. É uma região de abrigo, de baixo impacto do fluxo das marés, é uma região abrigada. Então, o primeiro propágulo que chegou lá descobriu aquela vocação muito antes do homem. E o manguezal prosperou e muito bem naquela área. E depois, muito depois, que veio esses projetos de mundo, esses futuros imaginados, onde se transformou uma cidade-porto. E agora parece que é inexorável, faz parte de uma realidade, de uma verdade, que a vocação lá deve ser portuária. Enquanto que existem muitas outras possibilidades de desenvolvimento, de outras atividades econômicas menos nocivas para a natureza e que beneficiem melhor a nossa sociedade. Perfeito. E Armando, passou aquilo pela minha cabeça rapidinho, até porque a gente está no final. Eu posso dizer, então, que o manguezal é uma bandeira de resistência? Com certeza. Com certeza pode, para aquele início da conversa que eu falei da construção da imagem do manguezal como algo pejorativo, marginal, e que a gente mesmo chegou à conclusão nessa conversa que não tem nada a ver. Então a gente precisa desconstruir essa imagem e trazer o manguezal como uma bandeira, porque ele está interconectado com outras bandeiras, da fauna, da flora, do desenvolvimento econômico sustentável e de todas outras bandeiras que reagem a isso. O Chico Sainz talvez foi um que trouxe essa resistência na cultura, né? na fala. E eu acho que sim. A minha resposta é sim. Quando você falou, na hora que você falou Chico Sainz, Menguini quase faltou, o Ricardo Menguini, a gente chama ele de Menguini, Ricardo Menguini quase colocou a música dele aqui no chat, viu? Mas é isso mesmo, eu queria até, a professora Yara aqui, quem está aqui é a Lica também do Salve Maracaípe, beijão. Só lembrar uma coisinha rápida, um causo, me permita de final de história, contar um causo. Mas nós tivemos uma reunião há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, que foi o primeiro seminário de pesquisa da APA Costa dos Corais. E a professora Yara foi convidada para dar a palestra inaugural do seminário, foi em Tamandaré. E naquele mesmo momento nós tínhamos um trabalho com os jovens protagonistas da APA Costa dos Corais, que é uma pegada bem interessante, né, de você trabalhar os jovens, né, inclusive resgatar porque são filhos de pescadores, são filhos de marisqueiras, né, então resgatar esses jovens, empoderá-los, né, muitos deles estão em universidades hoje, universidades inclusive públicas, porque foram motivados a estudar, né, então alguns acadêmicos, algumas pessoas de ONG, enfim, nós conseguimos levar um projeto, inclusive o Instituto Bioma Brasil acabou abrigando esse projeto, e eles tinham que fazer uma logomarca, uma logo do projeto. A professora Yara usou essa logo no seminário. APA Costa dos Corais. Aí quando você vê a delimitação da APA Costa dos Corais, ela é o limite da maré mais alta, então, portanto, entra dentro dos rios e pega o manguezal. Pois eles escolheram como símbolo nenhuma planta, nenhum bicho e nenhum coral. Eles escolheram o mangue. Então, eram jovens protagonistas da APA Costa dos Corais. Não teve qualquer pitaco meu, qualquer pitaco do Ulisses. Eles escolheram. Onde eles vivem? De onde eles tiram os seus frutos? Qual é a história da família deles e a relação que eles têm com os manguezais? Né? O peixe-boi tem como berçário, tem como área de abrigo. Então eles fizeram isso só para mostrar que eles, jovens, resgataram histórias dos pais deles e perceberam que o manguezal, na verdade, o que eles têm?
esse abraço. Então, só para... Agora eu recebi uma comunicação, nós temos alguns segundos, temos 10 segundos. Querido Armando, muitíssimo obrigado. Muito obrigado de coração. Eu queria agradecer muito o seu ensinamento. Muito obrigado, Clemente. Nós vamos só voltar aqui para uma despedida aqui com o nosso último entrevistado, que foi Armando. Vou ver se ele vai entrar e aí ele fala as palavras finais. Só queria agradecer a todos aí pela presença. Foram vários que entraram na nossa live. Nós tivemos uma performance bem interessante, né, com mais de 100 pessoas que acabaram chegando. Deixa eu aqui rapidinho, Armando. E só para dar uma despedida, vão ser poucas pessoas que vão entrar aí, mas que nós tivemos muitas pessoas. Armando, a minha preocupação, Armando, era ficar gravado a nossa live. E está gravada a nossa live. Graças a Deus, essa era a minha maior preocupação. Eu fico tenso, porque é a primeira vez que a gente estoura, porque na verdade eu tenho muito cuidado no relógio, e geralmente eu tenho feito 50 e poucos minutos de conversa, porque também eu sei que eu não vou estourar. E aí, palavra final. Mas como eu eu perdi o time do relógio. Eu achava que era algo em torno... A gente tinha começado num tempo lá, e eu estava contando aqui na minha cabeça, mas aí e achei que ia ter 2 ou 3 minutos, o Instagram falou 20 segundos. Então, assim, Armando, está gravado, que é o principal, a minha preocupação era essa, está gravado, nós vamos disponibilizar, já está disponibilizado no IGTV, aqui no nosso perfil, e vamos então subir, depois de uma pequena edição, colocar a nossa logomarca lá no YouTube. Claro que caiu aí, mais de quase 50 pessoas a gente atingiu, caiu aí para 10, 12. Manda para esses 10, 12 aí um abraço, porque os nossos seguidores fiéis estão aí, professor Iara, Elaine Bernini. E aí, pode falar os últimos minutinhos aí. Legal, então, não, é rapidinho, que eu tinha preparado para o final mesmo. Veio foi uma luz numa conversa com a professora Iara, que era uma frase que me veio na cabeça e depois eu fui pesquisar. É uma letra de uma música do Raul Seixas, que é Prelúdio. E ele fala que um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto é realidade. Então era um convite para todo mundo, para a gente sonhar junto um mundo com mais paz. Com mais paz na sociedade, com paz nos manguezais e paz nos nossos corações. Que é isso que a gente está precisando para um futuro melhor para a gente e para as outras gerações. Ainda mais você, um papai, né, com uma criança nova ainda, ela está com... ele. O Léo vai fazer 6 anos e Sim. A Isa vai fazer 3 anos. Pronto. Essa sua mensagem também é para eles, Armando. Eu tenho 2 meninas, você sabe, né? Obrigado mais uma vez, Armando. Obrigado quem aguentou aí e rapidinho percebeu que a gente voltou. Dizer novamente que está gravado esse maravilhoso bate-papo, esse maravilhoso live mangue com o queridíssimo Armando. Armando, se sinta abraçado, ó, chega batendo, né? Porque agora não tem mais abraço, mas aqui a gente pode abraçar, né? Mas logo, se Deus quiser, passando todos esses problemas aí, a gente vai se ver, vai tomar uma cerveja. Yara já falou assim, cadê a cerveja manguezal? Ela está querendo tomar a cerveja manguezal. Beijo, Armando. Agora, pra gente finalizou mesmo, um grande beijo, obrigado, beijo na família e um abraço a todos aí que resistiram. Abraço, querido. Tchau.